Se você tem algum dinheiro investido, se você tem prata, ouro, ou até mesmo se você só tem reais no banco, pare agora. Olhe para a tela. O que você está vendo nos gráficos hoje não é uma queda, não é uma correção saudável. O que aconteceu nas últimas 12 horas foi um massacre. A prata derreteu. O ouro foi arrastado junto como se estivesse acorrentado a uma âncora de chumbo. Os telejornais vão te dizer que o mercado está reagindo à inflação. Eles vão dizer que os investidores estão realizando lucros. Mentira, tudo mentira. O que nós estamos assistindo hoje é um evento de liquidação forçada. Alguém muito grande, um gigante financeiro que opera nas sombras quebrou. E para pagar a conta, eles estão sendo obrigados a vender tudo o que têm, a qualquer preço. Eles quebraram o mercado de metais preciosos de propósito. Eles querem que você entre em pânico. Eles querem que você olhe para o seu saldo caindo e pense: meu Deus, eu errei. A prata não vale nada. Mas eu estou aqui para te dizer o contrário. Enquanto o preço na tela desaba, os telefones das refinarias não param de tocar. Enquanto você vê vermelho no gráfico, os bilionários estão vendo a maior oportunidade de compra da década. Eu sou o Código Prata. E neste dossiê de emergência, eu vou te provar que esse colapso não é o fim. É a armadilha final antes da explosão. Se você vender agora, você morre na praia. Se você entender o que eu vou te mostrar, você vai surfar a maior onda de riqueza da sua vida. Aperte os cintos. O prédio está pegando fogo e nós vamos entrar nele agora. 5:30. Capítulo 1. A anatomia do crash. Vamos dissecar o cadáver. Precisamos entender exatamente como eles derrubaram dois dos ativos mais importantes da história humana em questão de horas. Era madrugada em Londres. O volume de negociação estava baixo. A maioria dos traders em Nova York ainda estava dormindo. É nesse horário que os predadores atacam. Eles chamam isso de Hora da Bruxa. De repente, sem nenhuma notícia econômica, sem nenhum aviso, ordens de venda massivas atingiram o mercado futuro. Não foram ordens de compra e venda normais. Foram bombas de venda. Bilhões de dólares em contratos de papel foram despejados no sistema em milissegundos. Imagine que você está num leilão de carros. Um carro raro vale 100 mil. De repente entra um cara gritando: eu vendo por 80, eu vendo por 60, eu vendo por 40. Ele não tem os carros. Ele tem papéis que dizem que ele vai entregar carros no futuro. O pânico se espalha. Todo mundo começa a vender seus carros reais por 40 mil, com medo de que vá para zero. Foi isso que aconteceu com a prata hoje. Eles usaram um mercado de derivativos, um mercado de apostas, não de metais reais para criar uma ilusão de pânico. Eles derrubaram a prata. E como o mercado vê o ouro e a prata como irmãos siameses, quando a prata cai, ela puxa o ouro pelo tornozelo. O ouro, que é o ativo mais líquido do mundo, virou caixa eletrônico. Os bancos que estavam perdendo dinheiro em outras apostas, talvez em dívida imobiliária comercial, talvez no iene japonês, precisavam de dinheiro agora. O que você vende quando precisa de dinheiro rápido? Você vende o que tem liquidez. Você vende seu ouro. Então o ouro não caiu porque ele é ruim. Ele caiu porque ele é bom. Ele caiu porque ele é a única coisa que você consegue vender em segundos para cobrir um rombo bilionário em outro lugar. Isso é um margin call global. O sistema financeiro tomou uma chamada de margem, e quem pagou a conta foi a cotação do seu mercado. 12:45, capítulo 2. O mecanismo da dor, como eles te quebram, por que eles fazem isso de forma tão violenta, por que não vender aos poucos, porque o objetivo não é apenas baixar o preço, o objetivo é causar dor máxima. Eles têm acesso aos dados que você não tem. Eles veem onde estão os seus stop loss. Eles sabiam que se a prata perdesse o suporte dos 28 dólares, ou do nível crítico que estava antes do crash, milhares de investidores pequenos seriam estopados automaticamente. Eles empurraram o preço até o precipício, e aí eles deram um empurrãozinho. Assim que o primeiro suporte quebrou, foi uma cascata. O robô da sua corretora vendeu sua posição. A venda do robô fez o preço cair mais, o que ativou o robô do vizinho. Foi um efeito dominó de liquidação. E sabe quem estava lá embaixo, no fundo do poço, com a boca aberta esperando as moedas caírem? Os mesmos bancos que empurraram o preço lá de cima. Eles venderam caro para você ontem e compraram barato para você hoje. Eles roubaram sua posição. Eles roubaram suas onças. E agora, eles têm o metal físico. E você tem o prejuízo em papel. Essa estratégia é velha. Chama-se shakeout, sacudida. Antes de um mercado de alta verdadeiro começar, aquele que multiplica seu capital por 10 Gs ou Vintex, eles precisam tirar os mãos de alface do jogo. Eles precisam que o mercado esteja limpo. Eles precisam que só os fortes permaneçam. O colapso de hoje foi o teste final. Se você vendeu, você reprovou. 18:30, capítulo 3. A ilusão do gráfico versus a realidade da rua. Agora vamos falar sobre a maior mentira de todas. Você olha para o gráfico e vê o preço despencando. Você pensa: ninguém quer prata. Ninguém quer ouro. Errado. Tente comprar agora.
Desligue esse vídeo por 1 minuto, não desligue de verdade, só imagine e ligue para uma loja de metais. Entre num site de Bullion. Veja se o preço da moeda física caiu tanto quanto o preço do gráfico. Você vai ter uma surpresa desagradável. O ágio, o premium, explodiu. Se o preço de tela caiu 10%, o preço da moeda física caiu talvez 1% ou 2%, ou talvez tenha subido. Por que isso acontece? Porque o preço de tela é o preço do papel, é o preço de uma promessa. O preço da moeda é o preço da realidade. E na realidade, não tem prata sobrando. As minas estão produzindo menos. A demanda industrial está explodindo. O que estamos vendo é a desconexão total. O mercado de papel diz que a prata vale X. O mercado físico diz que vale Y. E esse spread, essa diferença é onde a verdade se esconde. Quando o ágio sobe, significa que o mercado real está gritando: esse preço de tela é falso. Eu não vendo meu metal por esse valor ridículo. Os refinadores não são estúpidos. Eles não vão vender barras de prata a preço de banana só porque um banqueiro em Nova York apertou um botão. Eles seguram o estoque. Eles esperam. E isso cria escassez. Você acha que pode comprar barato agora, mas quando vai tentar, descobre que não tem estoque ou que o ágio comeu todo o desconto. 25 contra 0. Capítulo 4. A armadilha do dólar. Por que isso está acontecendo agora? Para entender esse colapso, você precisa olhar para o vilão da história. O dólar americano, DXY. Sempre que o dólar sobe, o ouro e a prata apanham. É uma gangorra mecânica. Nas últimas 48 horas, o índice do dólar deu um repique. O mercado começou a apostar que os juros no Z/UA não vão cair tão cedo. Juros altos fortalecem o dólar. Dólar forte é ruim para commodities cotadas em dólar. Essa é a explicação oficial. É isso que a Bloomberg vai te dizer. Mas a verdade é mais suja. O sistema financeiro global está viciado em dívida. O governo americano precisa emitir trilhões em dívida nova este ano. Quem vai comprar essa dívida se o ouro estiver subindo todo dia? Se o ouro vai para a lua, ele grita para o mundo que o dólar está morrendo. Ele expõe a nudez do rei. Então os bancos centrais e o tesouro têm um interesse vital em amassar o ouro e a prata periodicamente. Eles precisam fazer o dólar parecer bonito. Eles precisam fazer os títulos do tesouro parecerem atraentes. O colapso de hoje é uma operação de relações públicas do dólar. É maquiagem. Eles estão passando batom num porco. Mas a maquiagem derrete. A realidade volta. Eles podem derrubar o ouro por um dia, uma semana. Mas eles não podem imprimir ouro. Eles não podem imprimir prata. Eles podem imprimir trilhões de dólares. E é exatamente isso que eles vão fazer. No momento em que a impressora ligar de novo, e ela vai ligar, porque eles não têm escolha, esse mergulho da prata vai parecer uma piada. Você está olhando para o movimento de curto prazo e perdendo a tendência secular. Eles derrubaram a árvore, mas a floresta continua crescendo. 32 contra 0, o fim da parte 1. A pergunta de 1 milhão. Nós dissecamos o crash. Entendemos a manipulação. Vimos a mentira do preço. Mas a pergunta que não quer calar é: para onde vamos agora? Será que vai cair mais? Será que a prata vai voltar para 20 dólares? Ou será que esse é o fundo absoluto? Na parte 2, eu vou te mostrar os dados que ninguém está olhando. Eu vou te mostrar o que a China está fazendo nas sombras enquanto você entra em pânico. Eu vou te mostrar como a indústria solar está prestes a engolir todo o suprimento de prata restante, independentemente do preço. Não saia daí. O que vem a seguir vai transformar o seu medo em ganância racional. Enquanto você olha para o seu home broker e vê o preço da prata derretendo para 83 dólares, ou qualquer que seja o fundo do poço hoje, do outro lado do mundo, em Xangai, a história é completamente diferente. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre a China. Eles não jogam xadrez pensando no próximo trimestre. Eles jogam pensando na próxima década, no próximo século. O Partido Comunista Chinês tem um plano de longo prazo chamado Made in China 2025 e além. O objetivo? Dominar a tecnologia global. E você não domina a tecnologia sem dominar os metais que fazem a tecnologia funcionar. Nas últimas 24 horas, enquanto o Ocidente vendia papéis de prata em pânico, a China ativou o modo os dólares que eles têm e que eles querem se livrar para comprar o nosso ouro e a nossa prata a preço de banana. É a maior transferência de riqueza da história, e ela está acontecendo debaixo do seu nariz, disfarçada de crash do mercado. E não é só o governo. O cidadão chinês médio está comprando como louco. O setor imobiliário na China colapsou. A bolsa chinesa é volátil. Onde o chinês comum guarda dinheiro? Em feijões de ouro, aquelas bolinhas de 1 grama e em barras de prata. O ágio premium em Xangai está muito acima de Londres. Isso cria um imã. O metal físico sai dos cofres de Londres e voa para a Ásia. E uma vez que ele entra na China, ele nunca mais sai. É um buraco negro de metais preciosos. 40 contra 0, capítulo 6. O gigante adormecido acordou a Índia
Se a China é o dragão estratégico, a Índia é o elefante voraz. A cultura indiana não vê ouro e prata como investimento. Eles veem como dinheiro de verdade. É religioso, é cultural, é obrigatório. No mês passado, a Índia importou uma quantidade recorde de prata. Eles estão construindo gigafábricas de painéis solares e eletrônicos. Mas tem um detalhe que a mídia ocidental ignora. O indiano é o comprador mais sensível a preço do mundo. Quando o preço sobe muito, o indiano para de comprar e espera. Quando o preço cai, meus amigos, quando o preço cai, é como abrir a comporta de uma represa. O crash de hoje foi o sinal que 1,4 bilhão de indianos estavam esperando. Os revendedores em Bombaim e Nova Delhi já estão reportando filas. Eles vão limpar o mercado físico. Eles vão drenar o que sobrou nos cofres da LBMA, Londres. Você entende a dinâmica? Os bancos de papel em Nova York derrubam o preço digital. Isso gatilha uma corrida de compras físicas na Ásia. O estoque do Ocidente seca. E quando o estoque seca, o banco que vendeu o papel é descoberto, short, se vê numa armadilha mortal. Ele precisa entregar o metal, mas o metal está na casa de uma tia em Calcutá ou num cofre militar em Pequim. Isso é o cenário perfeito para um short squeeze bíblico. Eles estão vendendo o que não tem para pessoas que nunca vão vender de volta. 46 contra 30, capítulo 7. A indústria não liga para o gráfico. Agora, vamos sair da geopolítica e falar de física. Existe um mito de que, se o preço subir muito, a demanda cai. Isso funciona para sorvete. Se o sorvete ficar caro, você para de comprar. Mas isso não funciona para a prata industrial. A prata é o metal mais condutivo, mais reflexivo e mais eficiente termicamente da tabela periódica. Não existe substituto viável para ela na maioria das aplicações de alta tecnologia. Você quer um iPhone 16? Precisa de prata. Você quer um míssil Tomahawk guiado por GPS? Precisa de muita prata. Você quer um carro elétrico? Precisa de até 50 gramas de prata. Você quer energia solar eficiente? Células TOPCon? Precisa de 50% mais prata do que os painéis antigos. A demanda industrial é inelástica. Isso significa que a Apple, a Tesla, a Samsung e a Raytheon não se importam com o preço. A prata custa, digamos, $20 num iPhone que custa $1.000. Se a prata for para $200, subir 10 vezes, o custo do iPhone sobe para 1.180. A Apple vai deixar de fabricar iPhones por causa disso? Claro que não. Eles vão pagar. Eles têm que pagar. O crash de hoje é irrelevante para a indústria. Na verdade, é perigoso, porque com o preço baixo, muitas minas de prata primária, aquelas que só extraem prata, operam no prejuízo ou com margem muito baixa. Elas não têm incentivo para expandir. Ninguém vai gastar $1 bilhão para abrir uma mina nova se a prata custar $25. Então, o preço baixo de hoje garante a escassez de amanhã. Nós já estamos em déficit. O mundo consome mais prata do que produz há 5 anos seguidos. Estamos queimando os estoques de superfície. Estamos derretendo talheres antigos. Mas uma hora, os talheres acabam. E quando acabarem, e a Samsung ligar para a refinaria pedindo 10 toneladas e ouvir: não temos, o preço não vai subir 10% ou 20%. Ele vai fazer um repricing vertical. Ele vai buscar o preço de equilíbrio, que pode ser centenas de dólares por onça. 53 contra 0, capítulo 8. O unobitanium, quando o preço vira zero. Eu quero introduzir um conceito que vai explodir sua cabeça. O preço de um ativo indisponível é, efetivamente, infinito. Mas antes de chegar no infinito, ele passa por uma fase curiosa. Imagine que você vai ao supermercado e a picanha está marcada a R$10,00 o quilo. Você pensa: uau, que barato, vou comprar tudo. Mas quando você chega no açougue, a prateleira está vazia. Você pergunta ao açougueiro: onde está a picanha de R$10? Ele diz: acabou. Mas se você quiser, eu tenho um amigo que tem, mas ele cobra R$100,00. Qual é o preço real da picanha? É 10 o preço oficial na etiqueta ou 100 o preço que você paga para ter o produto? O preço de R$10 é uma mentira. É um preço fantasma. É exatamente isso que está acontecendo com a prata e o ouro. A Comex e a LBMA mostram um preço de tela, o preço da etiqueta, mas tente comprar grandes quantidades nesse preço. As casas da moeda, US Mint, Perth Mint, suspendem vendas periodicamente. Elas racionam. Desculpe, só podemos vender 100 moedas por cliente. Racionamento é a prova cabal de que o preço está errado. Num mercado livre, o preço sobe até equilibrar a demanda. Se o preço não sobe e o produto some, é porque o mercado está quebrado, manipulado. Nós estamos caminhando para o unobitânico. O momento em que você terá dinheiro no banco, verá o preço na tela.
mas não conseguirá comprar metal nenhum. O colapso de hoje acelerou esse processo. Ao assustar os investidores de papel, eles jogaram mais metal físico nas mãos das indústrias e dos asiáticos, que nunca mais vão vender. Eles enxugaram a liquidez flutuante. O mercado está ficando cada vez mais apertado, como uma mola sendo comprimida por uma prensa hidráulica. Quanto mais eles apertam para baixo, mais violenta será a explosão para cima. 59 contra 0, o gatilho final, BRICS, e a nova moeda. Não podemos ignorar a reunião dos BRICS, que está por vir, ou que acabou de acontecer, dependendo de quando você vê isso. Rússia, China, Irã, Arábia Saudita. Todos eles têm um objetivo comum: quebrar a hegemonia do dólar armificado. Eles sabem que não podem confiar em títulos do tesouro dos Esserium-A, porque os Esserium-A podem confiscar esses títulos, como fizeram com a Rússia. Qual é o único ativo neutro, sem risco de contraparte, que serve como reserva bancária global? Ouro. Eles estão acumulando ouro para lançar uma nova unidade de conta comercial. E adivinhe? Para o ouro funcionar como lastro, ele precisa ser reavaliado. Ele não pode custar 2.000 ou 2.500 dólares. Ele precisa custar 10 mil, 20 mil dólares para cobrir a base monetária do comércio global. Eles querem o ouro alto. O Ocidente quer o ouro baixo. É uma guerra mundial financeira. O crash de hoje foi uma batalha vencida pelo Ocidente, usando papel. Mas a China está vencendo a guerra, levando o físico. Você prefere estar do lado de quem tem a impressora de papel ou de quem tem as barras de ouro no cofre? A escolha é óbvia. Mas a dor psicológica de ver o preço cair é real. É por isso que na parte 3 eu vou te ensinar a psicologia de aço. Vou te mostrar como os bilionários operam nessas quedas e como você pode usar esse momento não para chorar, mas para mudar de vida. E vou revelar o meu ultimato. Os 3 tipos de pessoas que sairão dessa crise. O inimigo interno, a psicologia de aço, chegamos ao ponto crucial. Eu te mostrei os dados, eu te mostrei a China, eu te mostrei a indústria, mas nada disso importa se você não tiver estômago. O mercado financeiro é uma máquina cruel, desenhada para transferir riqueza dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os estoicos. O crash de hoje não foi desenhado para quebrar o seu bolso, ele foi desenhado para quebrar a sua mente. Os bancos contratam psicólogos comportamentais. Eles sabem que a dor de perder R1000 é 2 vezes mais intensa do que a alegria de ganhar R1000. Eles sabem que se derrubarem o preço violentamente numa sexta-feira, você vai passar o fim de semana angustiado, brigando com a esposa, questionando sua sanidade. E na segunda-feira de manhã, você vai vender, você vai capitular. A capitulação é o momento exato em que o último investidor otimista desiste, é o fundo do poço. E é exatamente nesse segundo que os tubarões começam a comprar. Você precisa desenvolver uma psicologia de aço. Você precisa parar de olhar para o saldo em dólares ou reais como se fosse o placar do jogo. O dinheiro fiduciário, dólar, real, é um copo medidor que está encolhendo. Se o preço da prata cai, não é porque a prata vale menos, é porque o manipulador distorceu a régua temporariamente. Pense nisso como uma liquidação de Black Friday. Imagine que você entra numa concessionária da Ferrari. O carro custa 2 milhões. De repente, o gerente surta e diz: só hoje, por 1 milhão. Você sai correndo gritando: meu Deus, a Ferrari desvalorizou. Que horror. Não. Você liga para o banco, vende a casa da sogra e compra 2 Ferraris. A prata é a Ferrari. O preço de tela é o gerente surtado. Por que quando se trata de investimentos, as pessoas fogem das promoções? Porque elas seguem a manada. E a manada está sempre errada nos momentos decisivos. Hoje, a manada está vendendo. Se você quiser ter resultados diferentes da média que está falida, você precisa fazer o oposto da média. 1 horas 2 minutos, capítulo 10. O Manual dos Bilionários, Sangue nas Ruas. Barão Rothschild, um dos banqueiros mais ricos da história, disse a frase mais famosa do mercado: compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja o seu. Hoje, há sangue nas ruas. O mercado de metais está sangrando. As mineradoras estão sangrando. O sentimento é de funeral. É exatamente aqui que os impérios são construídos. Rick Rule, Warren Buffett. Quando comprou prata nos anos 90, os grandes acumuladores. Eles não compram no topo histórico. Eles compram no dia em que ninguém quer. Eles compram a baixa impopularidade. Você tem uma vantagem que os fundos de investimento não têm: o tempo. Um gestor de fundo tem que mostrar lucro todo mês, senão ele é demitido. Se a prata cai 20% no mês, ele é obrigado a vender para estancar a sangria. Ele é um escravo do curto prazo. Você não. Você é dono do seu metal. Ele não paga aluguel. Ele não come. Ele pode ficar no seu cofre por 5 anos, 10 anos. Você pode esperar a manipulação quebrar. Os bancos não podem. Eles pagam juros sobre as posições vendidas. Eles sangram dinheiro todo dia que a posição fica aberta.
O tempo está a seu favor. A única coisa que você precisa fazer é não vender. Se você não vender, você não perdeu nada. Você ainda tem as mesmas onças. Mas se você vender agora, você materializa o prejuízo e entrega o seu futuro de bandeja para eles. 1 hora, 8 minutos. Capítulo 11. O ultimato. Quem é você? Estamos chegando ao fim deste dossiê de emergência. O mercado vai abrir novamente em breve, a volatilidade vai continuar, eles vão tentar te sacudir de novo amanhã e depois de amanhã. Você tem uma escolha a fazer agora, e não é uma escolha sobre dinheiro, é uma escolha sobre identidade. Neste momento, existem 3 tipos de pessoas assistindo a este vídeo. O tipo 1 é a vítima. É a pessoa que está olhando para o gráfico e chorando. Ela entrou na prata achando que era loteria. Ela não estudou. Ela não entende o fundamento. Ela vai vender no fundo. Ela vai sair do mercado falando mal de metais preciosos. E daqui a 3 anos, quando a prata estiver a $200, ela vai ser aquela pessoa amarga no churrasco de família dizendo: eu tive azar. Não seja uma vítima. O TIPO 2 é o turista, é a maioria. Eles estão assistindo a isso como entretenimento. Eles acham a teoria interessante, mas não têm coragem de agir. Eles veem o mundo pegando fogo, veem a inflação comer o salário, mas ficam paralisados. Eles vão ser atropelados pelo grande reset. Vão perder o poder de compra e não vão entender o que aconteceu. Mas existe o tipo 3. O membro do Código Prata. Você, a pessoa que assistiu até aqui. Você é o arquiteto da sua própria realidade. Você enxerga através da fumaça. Você vê que o crash de hoje não foi um desastre, foi um presente. Você entende que quando o preço de um ativo essencial e escasso cai artificialmente, isso é a oportunidade de uma vida. Você não está vendendo em pânico, você está comprando em pânico. Você está acumulando cada grama que consegue, porque você sabe que o sistema de papel está condenado. Você sabe que 3, 4 trilhões não evaporaram, eles apenas mudaram de mãos. Das mãos fracas para as mãos fortes. Das mãos de papel para as mãos de diamante. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma acumuladora. Eles tentaram me assustar hoje. Eles tentaram me quebrar. Mas tudo o que eles conseguiram foi me dar um desconto. A janela de oportunidade está fechando. Os cofres físicos estão secando. A próxima vez que o preço subir, pode ser que ele não volte nunca mais. Decida agora de que lado da história você quer estar. Do lado da mentira de papel ou do lado da verdade de metal. Eu sou o Código Prata. Proteja-se, prepare-se e compre o sangue.